a mensagem do Evangelho no que diz respeito à misericórdia que prevalece aqui, que é a reflexão que faço. Como uma rimazinha, eu inventei assim, dizendo assim, baseando aqui no Evangelho de hoje. Uma mulher flagrada em adultério e homens duros de coração, furiosos, querendo apedrejá-la. E de Jesus, qual foi a ação? Perdoando-a, ele deu a ela paz, dizendo, vai, não peques mais, assim, em vez de pedra o perdão. Fica aí a mensagem, né? Em vez de pedra o perdão, amarrando aí a rima com o coração, né? E a ação de Jesus, né? A ação. Em vez de pedra o perdão. Essa é a mensagem, de maneira assim, bem resumida do Evangelho de hoje. Em vez de pedra o perdão, a misericórdia. Naturalmente que também há uma exortação para a mulher. Vai e não peques mais. De agora em diante, vai tu e não peques mais. E de vós e não pequeis mais, dizendo para nós hoje, né? Jesus, o mesmo que ele disse para a mulher, vai e não peques mais, esse imperativo exortativo de Jesus Cristo. É o modo imperativo mesmo do verbo, é uma ordem, né? Uma exortação. Vai tu e não peques mais. E de vós e não pequeis mais. Ele também está nos dizendo isso. Em outras situações de vida, de pecado, que também cometemos. Hoje há uma segunda leitura, que eu gosto sempre de lembrar que a primeira leitura, ela, didaticamente, pedagogicamente, está em sintonia com o Evangelho, sempre assim, o assunto. E a segunda, muitas vezes, é um conselho prático do apóstolo, não necessariamente de acordo, em consonância com o conteúdo da primeira e do Evangelho. Mas hoje também a segunda leitura, que não foi proclamada aqui, a carta de Paulo apóstolo, quando ele diz, lançai-vos para a frente, né? São Paulo esquece o passado, ignora o passado e lança-se para a frente. Mas o profeta Isaías, primeira leitura, o profeta da esperança, assim é conhecido, também tem uma mensagem para que nós nos lancemos para a frente. Ele diz assim, não vos lembreis do passado, das coisas antigas. Veja que tem a ver aqui também com a segunda leitura. Lançai-vos para a frente. E a mulher lançando-se para a frente agora, esquecendo o passado, passado perdoado. Naturalmente, quando a gente diz esquecer, não vos lembreis, vamos tomar cuidado. Não é literalmente. A gente não esquece das coisas. Eu não quero esquecer dos meus pecados, de nada da vida. Eu não quero ter Alzheimer. Ninguém esquece, não é literalmente falando. Tem que entender a mensagem, né? Quando o profeta diz, não vos lembreis das coisas passadas, das coisas antigas, né? Quando Paulo também manda lançar-se para frente, esquecer do passado, ignorar o passado. Então, não é para lembrarmos do passado, de pecado, com traumas e com remorsos e com revoltas, também de algumas situações adversas à nossa felicidade. Não, é para lançarmos-nos para frente e simplesmente lembrarmos do passado apenas pela memória, que é normal, nós não vamos esquecer. Mas não lembrar com trauma, não lembrarmos com traumas, com revoltas, com remorsos, com complexos de alguma coisa. Não, vamos olhar para frente. Agora, a exortação do Senhor à mulher flagrada de adultério é pertinente. Vai e de agora em diante não peques mais. Então, essa é a exortação do Senhor. Não tem como alguém dizer, eu esqueço do passado e me lanço para frente. Uma vez, um jovem, um cidadão, melhor dizendo, ele me dizia, eu jovenzinho, tinha 18, 19 anos, ele já um cidadão de quase 70 anos. E ele ficava contando babulagem, que tinha se convertido a Jesus, que agora é vida nova, não sei o quê, e o passado não interessa. Ele já tinha, inclusive, deixado muita gente aleijada, literalmente, com violência. E eu disse, o senhor sabe como é que estão vivendo essas pessoas? Não, mas eu fui meu passado, eu não era convertido a Jesus, não fui eu, foi o diabo, não fui eu não, era ação do diabo. Isso é conversa fiada. Porque alguém que se converte de verdade, ele também pode reparar alguns danos causados a um irmão. Alguém deixa o cara, um cabo aleijado, aí se converte a Jesus, aí pronto, esquece do passado. Não é nesse sentido, não.
Ele pode até, inclusive, pela conversão que ele teve, pelo que ele agora tem em vida, pelo processo de conversão que ele está passando, ele deve, inclusive, fazer alguma reparação do dano causado ao irmão e ajudá-lo. Eu sei de caso concreto de gente que fez isso. Ele não tinha muita conversão e depois que se converteu, ele procurou a família de uma pessoa que tinha sido acidentada pelo carro, no acidente causado por ele no seu carro. E ele procurou ajudar essa pessoa com cestas básicas, etc., com remédio. Enfim, existem várias situações. Estou só dizendo aqui de modo geral, que quando o profeta diz, esquecer, não vos lembreis das coisas antigas, e quando o apóstolo Paulo fala lançar-se para frente, esquece o passado, não é tirarmos da memória o que aconteceu conosco no passado, não. Olhando para o passado terrível de pecado, a gente se lança para frente, como diz o apóstolo. A mulher adúltera, flagrada em adultério, olhando para frente agora, ela, aliás, lembrando do passado de pecado dela, ela se lança para frente também com a misericórdia, mas sem a misericórdia a gente não consegue se lançar para frente. A gente precisa do perdão. O perdão é fundamental. E a gente recebe esse perdão para a gente ter a força da fé e lançar-se para frente. E, claro, a gente também é exortado a perdoar. Agora, é só uma observação. No Evangelho, aqui os líderes da religião, os doutores da lei, escribas e fariseus, conhecedores da religião, das normas religiosas. Olha que no Antigo Testamento havia mais de 600 mandamentos. Depois é que vem o decálogo, os 10 mandamentos, e Jesus resume logo em 2, amar a Deus ao próximo, né? Para você ver. Havia os mandamentos positivos e negativos, muitas normas religiosas, um peso enorme. Fazer isso, fazer aquilo, não podeis fazer isso, não façais isso, não façais aquilo. Eram os mandamentos positivos e negativos. Mais de 600 mandamentos que havia, de normas religiosas. Então, eles eram conhecedores da lei, etc. Tanto é que reportaram a Moisés, né? A lei antiga. Reportaram a Moisés para perguntar a Jesus o que fazer com aquela mulher. O que é que eles deveriam fazer com aquela mulher. E Jesus, a sua pedagogia, o grande mestre. É o grande mestre mesmo, como dizia aí um cidadão que não era convertido e depois da sua conversão ele começou a escrever, a literatura dele se direcionou por aí. Jesus é o grande mestre. Eu sou admirador de Jesus como o grande mestre que ele é, mesmo se eu não tivesse fé, prática religiosa. Ele é o grande mestre. E a pedagogia de Jesus é excelente, não tem igual. Ele deixa todo mundo sem ação nenhuma diante daquela mulher adulta, porque eles tinham pecado. E envergonhados eles saíram. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Veja que a pauta de Jesus, como dizia o missionário Caio Fábio, né? Não é uma pauta moral. Não é a pauta de Jesus, não é pauta moral. A pauta de Jesus é sempre o amor. Por isso, ele diz em outra passagem, né? Os 10 mandamentos resumem-se em 2, amar a Deus e ao próximo. Então, o perdão aqui, com a rimazinha que eu iniciei, em vez de pedra, o perdão, não é? Terminando aqui com a rimazinha, de novo, para quem ainda não viu, uma mulher, o evangelho de hoje, uma mulher flagrada em adultério e homens de duro coração, furiosos, querendo apedrejá-la. E de Jesus, qual foi a ação? Perdoando-a, deu a ela paz, dizendo, vai, não peques mais, assim, em vez de pedra, o perdão.